E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao RD com Logan. Hoje nós vamos falar sobre mulheres, drogas e redução de danos. Hoje nós estamos aqui com a Isa Banks, ela é socióloga, já foi organizadora da Marcha da Maconha de Natal, de Brasília, e hoje ela faz parte do bloco feminista da Marcha da Maconha aqui de São Paulo. Então, Isa, o que você considera como sendo o pior problema, a pior questão mesmo na relação entre mulheres e drogas? Então, historicamente o corpo da mulher, ela sempre foi podado, ela sempre foi moldado para seguir um determinado padrão que fosse socialmente aceito e que se enquadrasse nesse modelo que a sociedade exige que uma mulher seja. Né? É uma sociedade que fundou-se no patriarcado e que atribuiu à mulher apenas o papel de reprodutora, de cuidadora de casa, do lar, e conseguiu expressar a sua autonomia. Entendi. Na questão das drogas, quando isso vai para o aspecto mais individual, né, o corpo da mulher ela é sempre colocado como aquele corpo que pode ser usufruído quando a mulher se encontra em um estado alterado de consciência. Né? Não à toa a gente vê vários casos de abusos, de estupro, de mulheres que estavam em situação semi-acordadas ou apagadas mesmo, porque fez uso de alguma substância. Por isso, a sociedade entende aquele corpo vulnerável como um corpo a ser usufruído, um corpo público, um corpo que pode pertencer a todos. Só para dar um panorama geral mesmo para as pessoas que talvez não tenham uma tanta afinidade com essa temática, você poderia explicar um pouco o que seria o patriarcado? E qual que é a relação do patriarcado e o machismo? O patriarcado ele é um sistema de práticas sociais e culturais que estão bastante arraigadas na nossa sociedade e que entende o homem, o patriarca, como sendo o ator principal em qual a sociedade gira em torno. Das mulheres que o servem, das empregadas que o servem. E esse sistema de práticas sociais, elas criam novas formas de instrumentalizar esse patriarcado na nossa realidade, por exemplo, como a prática do machismo, de entender a mulher como uma inferior, como não sendo capaz de fazer determinadas atividades. O patriarcado ele é responsável por grande parte dos riscos associados ao uso de drogas nas mulheres. Entendi. Então, Isa, falando sobre o patriarcado e o machismo que você está colocando, e tem tudo a ver com esse vídeo, eu percebo que tem muita bibliografia que fala que a dependência química para a mulher, se é que existe de fato dependência química, ela é muito mais severa do que para o homem. Então eu vejo que esses serviços, eles foram criados para poder justamente atender o homem, a demanda do homem, e por conta disso, pelo menos é o que me parece, existe um afastamento e uma não aderência das mulheres nesses serviços de cuidado para dependência. E eu queria saber de você, o que você pensa sobre isso? No caso das mulheres, não só por não haver nada específico em relação ao tratamento dela, enquanto mulher portadora de uma subjetividade específica, ela não consegue inserir-se nas unidades de saúde que são responsáveis por esse tratamento, porque ela não encontra uma identificação com ela que seja capaz de segurar ela naquela unidade, naquele sistema que ela se encontre. Então existe toda uma punição moral sobre o corpo da mulher no que diz respeito ao uso de drogas, no que diz respeito à própria questão do aborto. Então é um corpo que está sem amparo, né, e que nós só encontramos amparo entre nós mesmos, entre nós mulheres. Entendi. Tem uma outra questão que me incomoda assim muito, mas muito. Eu estava lendo ontem um artigo sobre ketamina. E aí no artigo tava falando que não, porque a ketamina ela é uma droga reconhecida por ser a droga do estupro e tal. Pelo menos a compreensão que eu tenho é que não existe uma droga X ou Y que é do estupro, a droga mata, a droga é isso que é aquilo. Que a droga que ela só tem uma ação se tiver uma relação com o ser humano. Então quem estupra é uma pessoa, é um homem. Quem estupra é o homem, não a substância, né? E aí fica, né, uma questão aí levantada que você tem para falar sobre isso. De fato, você já colocou, a droga em si ela não estupra ninguém, mas ela é instrumentalizada para ser utilizada em práticas de violência contra a mulher. E não é só a ketamina, né? Tem o álcool, tem os remédios que
provocam sono. Dizer que uma droga estupra alguém, não faz sentido. Então, pois é. Então é isso, né, homens? Então, drogas não estupram. Elas possuem efeito sobre o corpo das pessoas e quem estupram são os homens, não a droga. Tem essa questão que você estava dizendo sobre um julgamento moral e tal, e é muito comum a gente escutar, né, esses jargões absurdos, machistas, de dizer assim, que mulher no bar é feio, se homem bêbado é feio, mulher é pior ainda e tal. Não pode usar droga, a mulher não tem o direito sobre o seu próprio corpo, como você já bem disse, né? Tem essa questão, você poderia falar. E tem uma outra também, que a mulher é de fato incentivada a usar droga, né? E aí eu queria que você falasse sobre quais drogas são essas e por que elas são incentivadas e qual é o intuito real de incentivar as mulheres a usar esse tipo de droga. Então, o papel das mulheres nessa discussão sobre drogas não começa só a autonomia do próprio corpo. A gente já cansou de ver, nós já cansamos de lutar contra as propagandas objetificadoras de mulheres, principalmente nas propagandas de cerveja, né? Que expõe o corpo da mulher e que a bebida ela é associada ao corpo da mulher. Se a bebida é gostosa, tem que ter a imagem de uma mulher gostosa. Existe um mecanismo de que, ao mesmo tempo que a mulher ela tem esse julgamento moral sobre usar maconha, sobre usar álcool, sobre usar cocaína ou qualquer outra substância que altere a percepção dessa mulher, por outro lado, existe uma indústria que fomenta o uso de determinadas substâncias que são socialmente aceitas para que as mulheres utilizem, como que são o caso dos antidepressivos. Existem determinadas substâncias que são estimuladas até para que as mulheres façam uso dela. O Rivotril, né, que está em primeiro lugar de vendas. Existem os remédios para emagrecer, eles forjam, determinam um padrão de beleza a ser seguido e que todas as mulheres devem se enquadrar naquele estereotipo, e se você não segue, você é excluída, você sofre preconceito, porque você não se enquadra naqueles padrões, que é da mulher gorda, negra principalmente, não feminina, que tem pelos no corpo. Então assim, existe todo uma lista para que nós mulheres sigamos, para que nós sejamos enquadradas nesse modelo que a sociedade exige que nós sejamos. Você falou sobre machismo, patriarcado, julgamento moral sobre o uso de drogas e o uso do próprio corpo da mulher. Isso é uma coisa muito maluca, né? O uso do próprio corpo, né, pela mulher. Se fosse uma questão do homem usar o próprio corpo, é diferente, né? É uma relação diferente. Quais são as outras problemáticas associadas ao uso de drogas e mulheres? Hoje, um dos grandes riscos associados a drogas e mulheres é o crescente número de mulheres sendo presas por tráfico de drogas. 40% hoje das mulheres que estão presas por tráfico de drogas, elas foram presas tentando entrar nas penitenciárias com drogas para levarem aos seus companheiros, né? Então acaba sendo que essa população mais pobre, né, porque é a grande população que está presa hoje, são negros e pobres, o crescente número de mulheres presas e que não têm seus direitos, por exemplo, amamentar seus filhos, poder estar com seus filhos pelo menos até os 6 meses, elas são negadas o direito da própria maternidade. Quer dizer, a mulher pobre, porque mulher rica, presa, pode sair para poder cuidar dos filhos que já são grandinhos até, né? Exato. Bom, gente, então agora vamos falar sobre estratégias de redução de danos. Uma das coisas que fica na minha cabeça quando vou pensar sobre essas estratégias é sobre a companhia. Quando eu falei sobre o LSD, quando eu falei sobre a argireia, eu falei que se a pessoa fosse fazer o uso dessa substância, que estivesse com alguém que pudesse auxiliar caso alguma coisa, né, de errado fosse acontecer e tal, alguém que pudesse cuidar. Fala pra mulher andar com uma pessoa que pudesse não só proteger, mas ajudar a cuidar se alguma coisa acontecer, ou não fala? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho um absurdo falar que a vítima tem que cometer uma ação para não sofrer alguma ação, né? Isso é um absurdo. Mas como eu falo em todos os vídeos, para as pessoas estarem com alguém para poder cuidar, o que você acha sobre isso? No caso de nós, mulheres, existe um risco duplicado, sim, de nós tomarmos substâncias, seja maconha, seja álcool, seja LSD, de que nós precisamos estar com alguém de confiança, não só pelo fato de nós sermos mulheres, mas pelo fato de ser um consolo subjetivo de acalento, de cuidado, que você pode atribuir a outra pessoa enquanto você está num momento de expansão da sua consciência, não só com as mulheres, mas também com os homens, né?
A bad trip, quando dá, ela depende de gênero, né? Não só bad trip, né? Tem a questão também quando existe algum abuso, quando a pessoa tem, sei lá, toma uma quantidade um pouco maior de álcool, né? E existe um processo mais difícil, né, de lidar com isso, e ela fica de alguma forma vulnerável. Então é sempre interessante, de fato, que se existe essa vulnerabilidade, é importante alguém estar junto com a outra pessoa, seja homem ou mulher, mas que seja de confiança para que pudesse dar suporte se necessário, né? Por mais que nós tenhamos e sigamos no sentido de querer acabar com essa sociedade machista, que violenta as mulheres cotidianamente, nós não podemos negar que isso existe. Perfeito. Não só para a questão das drogas, mas desde criança, a nossa mãe diz: não aceite bebida de ninguém, não aceite bebida de estranho. Ou quando você sair da faculdade à noite, não saia sozinho, saia em turma. Para os riscos de violência, enfim, que podem acontecer, porque acontecem. Não é só simplesmente ter uma pessoa ao seu lado, mas você está num ambiente que você se sinta seguro, num ambiente que você se sinta confortável, um ambiente que você possa relaxar, um ambiente que você possa expressar a sua alteração de consciência sem que isso lhe cause nenhuma perturbação danosa, de qualquer ordem que seja. Uma outra estratégia interessante é que quando você for fazer uso de alguma substância, você avise a outras pessoas onde você vai estar, passe os contatos, para que outras pessoas que não estão no mesmo ambiente que você possam entrar em contato para saber como é que você tá, para saber se tá tudo bem. Passar contato talvez, desculpa, mas passar o contato talvez de pessoas também que estão com você, porque sei lá, se você passar mal você não vai conseguir atender, né? Sim. Uma outra estratégia de redução de danos é não aceitar bebidas, seja água ou seja bebida alcoólica ou drogas de pessoas desconhecidas. Por motivos óbvios, né? É sempre importante você estar sempre andando com o seu copo na balada, na festa, também para não deixar que as pessoas coloquem coisas dentro da sua bebida sem você saber. Para os homens que colocam essas substâncias, né? Vocês não deveriam fazer esse tipo de coisa, né? Isso é um crime. Vocês não deveriam deixar as mulheres nessa situação, né? E se por um acaso você encontrar uma mulher que estiver sob efeito de uma substância, seja ela álcool ou qualquer outra droga, vocês não têm o direito de encostarem nelas, de puxarem elas ou de estuprarem elas, né? Você tem que respeitar o espaço da mulher, é preciso respeitar o consentimento. Se a mulher não consentir ou se ela não tiver capacidade naquele momento de consentir, então é não, subentende-se que não. Você precisa escutar o sim, precisa ser um sim claro, entendeu? Tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar sobre isso? Um aviso aos homens para lembrar que o corpo é da mulher, e é só dela, não é de mais ninguém. Bom, então é isso, né, que a gente tinha para falar sobre mulheres, drogas e redução de danos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tem que agradecer aqui também por ter contribuído com o roteiro a Gigi, a Ilana, a Ju Machado, a Aline Godoy e a nossa querida amiga Isa, que veio aqui ajudar a fazer esse vídeo, que tá sendo muito massa. E saber se tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer. Eu também gostaria de agradecer a iniciativa por estar discutindo uma pauta como a questão das mulheres e drogas, que é uma questão que infelizmente ainda é pouco expressiva, né, diante da mobilização que existe no movimento antiproibicionista, né, e por estar falando aqui em nome das mulheres, que é uma enorme responsabilidade, por sinal, estar falando em nome de todas elas, de todas nós. Agradecer muito ao Bloco Feminista da Marcha da Maconha de São Paulo, que ajudaram a construir esse roteiro, né, fundamentalmente. E lembrar que a melhor estratégia de redução de danos associada às mulheres e à questão das drogas, sem dúvida, é a luta feminista. Então, galera, até a marcha!